Hoje a gente está aqui para falar de restauração sexual. Amém? Eu vou fazer uma oração antes de começar. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, neste momento, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo possa me usar da forma como Ele desejar, livremente, Senhor, para que possa comunicar aquilo que está na Sua palavra, que não haja nenhum desvio, nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Que nesse momento o Senhor possa me usar, me cobrir, me proteger com uma gota do sangue de Jesus Cristo contra toda a retaliação do inferno, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Vamos abra a sua Bíblia aí, em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1, 27. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. Te convido agora a Gênesis 2, versículo 24. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. Aí você vai lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 e 16. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 e 16. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomaria eu, então, os membros de Cristo e deles faria membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que aquele que se ajunta com uma prostituta é um só corpo? Porque os dois, diz ele, serão uma só carne. Amém? Nós vamos usar esses 3 versículos, mas vamos também comentar a respeito de outros versículos. Antes de iniciar, como vai ficar gravado, e pode ser que esse vídeo chegue a pessoas que não conhecem o ministério, que não me conhecem, né, pessoalmente e tal. É muito importante a gente dizer que nós não concordamos com o pecado. Mas não é por isso que nós não amamos o pecador. E os parâmetros de vida sexual ou de sexualidade presentes na Bíblia, muitas vezes têm sido usados para discursos de ódio, né? Nós não gostamos da homofobia. Nós não gostamos da homofobia. Nós não aprovamos a homofobia. Nós amamos os homossexuais. Nós amamos as prostitutas. Porque em nenhum momento da Bíblia Jesus rechaçou qualquer tipo de pessoa que veio até ele. Então, independentemente do que a partir de agora eu vou dizer, isso não significa discurso de ódio com quem quer que seja. Tá certo? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu não posso me furtar de dizer aquilo que está na Bíblia. Agrade a quem eu não estou aqui para agradar homens, eu estou aqui para agradar a Deus. E vai tocar várias pessoas, não só em homossexuais, porque Deus não faz diferença entre pecados.
aquele que vive na prostituição, aquele que vive no adultério, aquele que é homossexual, está todo mundo no mesmo balaio para Deus, não tem diferença ali, né? Então, tendo assim dito, vamos lá. O título dessa ministração é restauração sexual. Falar, mas por que não é pecado sexual? A gente acha isso, né, ministrações a respeito disso, sempre alertando para o pecado. E eu estou aqui para falar de restauração. Por quê? Porque o sexo em si, ele não é pecado. Ele foi usurpado, ele foi manipulado, ele foi deturpado pela ação do inferno. Mas o sexo não é pecado. Quem criou o sexo? O versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis mostra que quem criou o sexo foi Deus. O sexo é de Deus, é criação de Deus. Olha, primeira grande mentira. Por quê? Porque no senso comum, a sexo é coisa do capeta, né? Cristão não gosta de sexo, sexo é só para multiplicação, né? E aí vem logo o versículo 28, porque no 27 a palavra vai falar de multiplicação, mas no 28 ele não fala de multiplicação. Ele fala de que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então, o sexo ele foi criado para o prazer do ser humano, um prazer que tem um conteúdo físico, ele é prazer para a alma, ele é prazer para o corpo e ele é prazer para o espírito também. Dentro de um parâmetro de legalidade. E qual parâmetro de legalidade é esse? Sexo praticado dentro do casamento. Ah, mas nessa época aí, não estou vendo aí em Gênesis que as pessoas tinham que se casar, não. Acontece que o mundo real reflete lá no mundo espiritual. E lá em Mateus o Senhor vai dizer que aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Então, para eu ligar na terra, aliás, para eu ligar no céu, eu tenho que ligar na terra. E como é que eu ligo na terra? Usando aquilo que está à minha disposição de acordo com os parâmetros legais. Hoje nós temos o chamado casamento civil, né? Que liga na terra. Da mesma forma que se você quiser um reconhecimento de uma empresa, você tem que constituir a empresa, né? Na terra. Então, liga-se na terra para ligar no céu. A partir daquele momento ali, está liberado, o sexo é liberado para o casal, dentro de parâmetros cristãos. Nós sabemos que a Bíblia se coloca diametralmente contra a prática do sexo anal. Ela é proibida pela Bíblia. E aí eu posso depois ficar citando os versículos onde o Senhor condena, né? O Senhor condena a prática de sexo entre dois homens e Ele condena a prática de sodomização, que é sexo anal, que são duas coisas diferentes. Então, não pode. E por que não pode? Porque é deturpação. Se a mulher conseguiu, se ela tem um corpo feito para receber a conjunção carnal, assim entendida como a união entre o órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino, para que usar algo que não foi criado para cópula sexual? Não faz sentido nenhum. Para que você venha, inclusive, a evitar a cópula vaginal, preferindo, inclusive, a outra. O que significa esse uma só carne? Será que é uma só? Será que é uma união meramente física? Quando um homem e uma mulher praticam conjunção carnal, isso é só físico. Será que essa união é só física? Nós somos corpo, alma e espírito. Se nós somos corpo, alma e espírito, naquele momento ali eu tenho uma união total entre duas pessoas, em corpo, alma e espírito. O que isso significa? Que tudo aquilo que está no meu campo espiritual vai ingressar no campo espiritual do outro. Da mesma forma em que o corpo, eles se interpenetram, eu vou ter
uma interpenetração espiritual com esta pessoa. E é por isso que tem que ser dentro do casamento. O pecado sexual, ele é tão grave porque ele é o único que exige necessariamente que você use o seu corpo para praticar. Você tem que ir fisicamente. Ele é inerente, não tem como você praticar um pecado sexual sem usar o seu corpo. Quando a gente fala de restauração sexual, a gente está falando o seguinte: o sexo foi criado nesta conjuntura. Tudo que foge desta conjuntura é pecado sexual e é obra da carne. Se você for lá em Gálatas, você vai ver adultério, prostituição, fornicação, é obra da carne condenada pela Bíblia. Então, tem algumas coisas que a gente tem que pontuar, né? Algumas óbvias e outras nem tanto. Quando, então, eu digo que o sexo só é permitido dentro de um casamento, eu estou dizendo que se não houver casamento e houver sexo, eu tenho ilegalidade espiritual. Ah, mas eu vou casar um dia, eu amo a pessoa, eu já sei que eu vou casar. Você está trazendo uma legalidade que depois vai refletir lá no seu casamento. Por quê? Porque aquela legalidade que você está dando ali, de praticar sexo antes de casar, aquilo pode virar depois uma infidelidade. Porque você abriu uma porta no mundo espiritual, uma porta para as trevas, e o inimigo entra ali na hora que ele bem entender. Na área sexual do casal. Então, mesmo que a sua intenção seja melhor, mesmo que você venha se casar, você tem ali uma legalidade. E o inimigo, ele já entra ali. Sabe como que ele entra? Enquanto você está namorando e está tendo a relação sexual, tá, nossa, mas é bom demais, que é tudo mil maravilhas. Quantos já ouvimos assim? Ah, casou, perdeu a graça. Casou, esfriou. Sabe por que esfriou? Porque aquele demônio que estava ali, colocando fogo no paiol, né, como diz no interior, colocando fogo no parquinho, ele faz assim, ó, sai de cena. Agora eu vou deixar só os dois ali. Ali já tem uma legalidade, aquilo ali está debaixo da mão do Senhor. Vai esfriar, não vai? E aí começa impotência sexual para o homem, pornografia, adultério, e o céu é o limite. Então, sexo durante o namoro é pecado. Ah, mas aí não tem conjunção carnal, não. A gente não chega à conjunção ao final. É pecado do mesmo jeito. Porque é fornicação. Estimulação sexual indevida. O sexo no namoro, com conjunção carnal é o quê? Prostituição. Prostituição. Nós temos também a masturbação. Tem muita gente que acha assim, ah, masturbação não tem problema não. Porque afinal de contas eu não estou praticando com ninguém. Será mesmo que você não está praticando sua masturbação com ninguém? E se esse alguém morar na sua cabeça? E se esse alguém morar na tela do seu celular? E se esse alguém morar na tela do seu computador? E se esse alguém morar na tela da sua TV? Não é Jesus que disse que basta a intenção para que você cometa adultério para aqueles que são casados? Que veem lá a mulher do Instagram e depois lembram dela quando estão tendo relação sexual com os cônjuges? Isto é adultério. E por que não seria, se Jesus disse que é adultério, por que não seria prostituição? A prática da masturbação, que usa muitas vezes a imagem, o vídeo, a foto, os nudes. Prostituição. Para quem é casado, adultério. Ah, mas eu não consigo. Fecha o olho. Fecha os olhos. Faz igual menino pequeno. Fecha o olho e tampa o ouvido.
Às vezes é preciso tampar até o ouvido. Fuja do mal e da aparência do mal. Ah, mas eu estou assistindo a Netflix, é um programa qualquer, que hoje televisão está passando de tudo. Acelera. Desliga. Você está lendo uma coisa aqui, um comentário assim, meio chato, sai fora. Corre. Porque começa com um pequeno estímulo. E em matéria sexual, você não precisa de muita coisa para cair. Cair em matéria sexual é só você dar um pouquinho de corda. Porque, como diz uma amiga minha, hormônio não converte. Hormônio não é convertido. O seu espírito é convertido, mas o seu hormônio não é. Tanto é que o apóstolo Paulo fala, né? De ficar abrasado. O que ele está querendo dizer? Se for o melhor que fique solteiro. Mas se você é solteiro e está abrasado, melhor que se case. Então o hormônio não converte. Então é muito fácil você cair numa prática de masturbação. É muito fácil você cair numa prostituição. É muito fácil você cair no adultério. E existe toda uma gradação, né? Que eu falo que é o iter criminis, né? Em direito você tem o iter, é o caminho que o criminoso percorre para chegar a cometer o crime, né? Você tem a cogitação, cogita, vou, não vou, sai, não sai, aceita, não aceita o convite, para ir ali tomar um café, né? Aí vem os atos preparatórios, pequenas coisas, pequenos flertes, pequenas liberdades que não deveriam acontecer, começam a acontecer. Não estou falando que começa com nude, não. Estou falando que começa com convite para ir para o motel, não. Aí já vem mais um pouquinho. Aí já cai onde? Na execução e na consumação. Começa aqui, ó. Nas projeções, né? No que você está imaginando, no inimigo soprano, já pensou? Como é que deve ser? E a curiosidade, e aquilo vai num processo até o grande finale, com direito a possíveis intercorrências muito sérias, como é o caso do adultério. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Está claro na Bíblia. Além disso, a pessoa que vive em adultério, está lá em Provérbios, não vê o fruto do seu trabalho. Lá vai falar homem, mas se aplica a homens e às mulheres. Não vê o fruto do seu trabalho. E nessa mesma passagem de Provérbios vai dizer: como quer você não queimar os pés se pisa em brasas? É pisar em brasas. É brincar com fogo. Vai acontecer o quê? Vai se queimar. A restauração, ela diz de recomeçar, de retomar de um outro lugar, de fazer diferente. Restaurar significa olhar, ver que está errado e retomar o caminho. E nós podemos retomar esse caminho, sempre que quisermos. Ah, eu já caí, já me ferrei. Eu tenho um caso de uma pessoa que eu já atendi, que ela precisava casar. Ele queria batizar e queria casar. Quer, né? E vai fazer, em nome de Jesus, agora foi. E ele já vive em união estável com a noiva. E ele ficou entre a cruz e a caldeirinha. Eu falei assim, mas você tem que batizar. Você tem que batizar para casar. Mas como que eu vou batizar? Eu vou ter que parar a atividade sexual? Eu falei, vai. Mas como é que faz? Eu já estou acostumada. Eu falei, olha, acostumada a gente fica mesmo, né? A gente acostuma até com o sapato apertado. Que dirá com sexo. Nunca é tarde para você explicar isso para as pessoas, dizer o quanto Deus vai abençoar o casamento dela diante de uma abstinência, diante de uma obediência, né?
casamento abençoado. Obediência, casamento abençoado, sem dúvida nenhuma. Com vida sexual plena. Sem aquele papo assim, tem muito tempo que eu estou casada, agora já não, né? Não tem. Isso é conversa do mundo. Isso é papo furado do mundo. Tem coisa errada aí, a não ser que o seu HD, mas eu já estou na igreja, já sou cristão, mas às vezes o nosso cérebro, ele é formatado lá na pornografia enquanto eu estava no mundo. Às vezes o meu cérebro está condicionado a ter prazer a partir da pornografia. Por quê? Porque eu vivi no mundo. E a pornografia, para vocês terem uma ideia, ela trabalha na mesma área do cérebro que a cocaína trabalha, que o álcool trabalha. A pornografia, ela vicia também. Por quê? Porque é um prazer rápido e intenso, que libera uma dose de dopamina muito alta nessa região. Então a pessoa está acostumada com aquilo ser muito rápido e muito intenso. Quando ela vai para o mundo da realidade, ela vê a diferença, expectativa e realidade. Começa, inclusive, no caso do homem, a falhar sexualmente, da mulher não ter prazer, porque está completamente condicionado lá na pornografia. Mas eu não uso mais pornografia, mas já usou. E aí, a hora que você está tendo relação, você lembra lá da imagem que você viu há 20 anos atrás. É o estímulo. Você está condicionado. Você está condicionado, homem, aquelas mulheres que você vê lá no filme, que você quer que a sua esposa seja aquela mulher. E a sua esposa não vai ser aquela mulher. E é isso que vai acabando com a vida sexual do casamento. É isso aí que vai fazendo, Satanás vai fazendo a farra. Vai fazendo a farra. Porque pornografia é vício. Inclusive para aqueles que, não estou falando que é vício para aqueles que estão se masturbando 5, 6 vezes por dia, não. Esse é viciado. Não, pode ser aquela uma vez por semana. Pode ser aquela situação esporádica. Você está condicionando o seu prazer sexual a algo que não é o seu casamento, com a sua esposa, com o seu esposo. Você está colocando um elemento externo ali, ó. E aí começa o fantasy. Começa o espírito de perversão sexual. O mesmo espírito, biblicamente, o mesmo espírito de perversão sexual que age no homossexual, age no adúltero, age naquele que se prostitui, age naquele que é viciado em pornografia, age naquele que quer ter relação sexual com animal, age naquele que quer ter relação sexual com defunto. Existe isso tudo. E isso tudo é perversão. Eu já atendi caso de homem que nunca foi homossexual na vida, mas que teve relações com homem. Por quê? Pirou. Pirou na perversão. A perversão vai chegando a um ponto, porque que é o que? Perverter. É entortar. O perverso, ele é torto. A pessoa vai perdendo o parâmetro, e aí começa, tudo é possível. Isso assim, quem sabe? Aquilo assim, quem sabe? Eu sou pansexual. Vocês já ouviram falar essa expressão? Pansexual, o cara que tem prazer com qualquer coisa. Então, é isso que o inimigo fez. Ele pegou uma coisa que era bacana, que é satisfatória, que é plena, uma coisa que Deus criou para unir o casal. Ele não criou só para poder multiplicar. Une o casal. Quantas vezes o casal reconcilia de uma discussão por causa da relação sexual? Eu até costumo brincar, eu falo, sabe qual é a diferença entre uma sociedade empresarial e um casamento? Né? Brincando em termos assim, né? Mais negociais. Eu falo, é porque no casamento, quando tem briga, você consegue o estímulo da relação sexual para você alinhar, fazer as pazes, andar junto, né? Na sociedade não tem essa parte. Aí a gente vai discutir mesmo até chegar à solução. Entendem? E aí, sabe o que é mais grave? Que eu queria falar com vocês? É que a promiscuidade sexual, o sexo ilegal, ele gera cegueira espiritual.
O que aconteceu com Sansão? Sansão e Dalila, juízes. O que aconteceu com Sansão? Sansão ficou cego. Ele fica cego. Não é? Quando os filisteus o aprisionam, eles fazem questão de cegar Sansão. E aquilo ali é o emblema de uma cegueira que acomete aqueles que estão em pecado sexual. Não consegue mais discernir as coisas de Deus, não consegue mais ouvir as coisas de Deus, está totalmente blindado, alheio a toda questão espiritual que é colocada. Não consegue mais. Quantos de nós conhecemos pessoas que caíram em pecado sexual que hoje nem passam na porta da igreja? Que se você for falar qualquer coisa de Jesus, a pessoa é totalmente refratária, não entra, está cega, não vê. Não vê. E sabe o que é o mais trágico? É que quando nós temos uma relação sexual, nós nos tornamos uma só carne com a pessoa com quem nós temos a relação. E quando eu me torno uma só carne, ali eu tenho troca celular. Ah, eu usei camisinha. A camisinha não é uma vedação física inteira, e muito menos, não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas ela não é uma vedação 100% do ponto de vista do espaço físico, né? Quando você tem a troca celular, você pode ter rompimento de vasos sanguíneos, pequenos vasos. E sabe o que a gente tem ali? Pacto de sangue. Pedaços do seu corpo que passam para o outro corpo, e do outro corpo que passam para você. Aí você vai falar: nossa, essa pastora ficou doida de vez. Louca? Carlos, eu ontem te pedi para separar uma primeira imagem aí, sem ser daquela quantidade de gente. Essa. Ó, eu trouxe aí, está em inglês. Isso foi uma pesquisa que foi feita em 2012 por uma universidade americana com um instituto australiano, eles pesquisando câncer, pesquisando problemas neurológicos. Eles pegaram várias mulheres, eles foram pesquisar a influência do DNA masculino no corpo, em geral, para gerar problemas neurológicos, como Alzheimer. E eles pegaram várias mulheres, e descobriram, fizeram autópsias, e descobriram que existia DNA masculino. Eu sou mulher, como é que eu vou ter DNA masculino? Não tem, né? Biologia, ou você é homem ou você é mulher. Você tem cromossomo XX e XY quando é homem. Eles foram analisar e descobriram o cromossomo Y no cérebro de algumas dessas mulheres. E aí eles foram tentar entender como que uma mulher XX apresenta um cromossomo Y dentro do cérebro dela. Do cérebro, não estou falando dentro da vagina, dentro do útero, estou falando do cérebro, ou seja, tem que ter caído na corrente sanguínea para chegar lá. O que eles perceberam? Que uma parte dessas mulheres tinham tido a gestação de filhos homens. E isso justificaria, porque o bebê do sexo masculino, ele tem o cromossomo Y e chegaria no cérebro delas. Só que existe uma outra parte de mulheres que não tiveram gestação, não tiveram abortos, mas que tinham um cromossomo Y. Sabe por quê? Porque elas tiveram relação sexual com homens. Então, partes do corpo do homem passam para o corpo da mulher. E eu acredito que o contrário também aconteça. Porque não é necessariamente pelo esperma que isso vai acontecer.
Tem fluidos. A mulher também tem fluido. Aí você pensa que é uma pesquisa científica que mostra claramente a troca biológica. E quando eu tenho troca biológica, eu tenho pacto, eu tenho vínculo, eu tenho laço. Que a gente chama há muito tempo já de laços de alma. Todas as pessoas com quem você se relacionou sexualmente ao longo da sua vida, você fez laços de alma com essas pessoas. Qual que é a consequência disso? No mundo espiritual estão entrelaçados, estão embolados. E aí você casa, já está com outra pessoa, está com a vida feita, e de repente você escuta uma música. Pá, lembrou. Aí um outro dia, você sente um perfume. Lembrou. Aí numa outra situação, sonhei com fulano, e fica aquela sonhação que não para de sonhar. Laço de alma. Laço de alma. Para atrapalhar a sua vida, e o inimigo deita e rola nesse vínculo espiritual travado a partir de prática de ato sexual ilegal e indevido fora do casamento. É uma saga. Laços de alma você desfaz, você ora, você desfaz, você pega os seus de volta com outra pessoa fazendo isso, desligando. Você pega os seus laços de volta, passa no sangue de Jesus, pega eles limpos para você e devolve espiritualmente os das pessoas com as quais você se relacionou, lembrando uma por uma se isso for possível. Se não for, pelo menos a imagem, a lembrança de algo que você tenha feito. Né? Porque a gente sabe que nem todo mundo lembra o nome de todo mundo. Normal no dia de hoje, né? A gente já está preparado para isso. É preciso quebrar os laços de alma. É necessário desvincular. Além disso, uma coisa muito importante que eu tenho para dizer para vocês é que, como o apóstolo Paulo fala aqui em Coríntios, quando você se deita com uma prostituta, quem que é a prostituta? É alguém que não é a esposa, é alguém que não é o esposo, porque todo ato sexual fora do casamento é prostituição. Você se torna com ela uma só carne. Corpo, alma, espírito. E você tem aí ligações espirituais com transferências de cargas espirituais de uma pessoa para outra. Quantas vezes nós estamos na igreja, você vai orar por alguém, você coloca a mão na cabeça dessa pessoa e essa pessoa recebe o Espírito Santo ali. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Uma simples mão imposta numa cabeça já é um gesto espiritual de extremo poder. Tanto assim que a Bíblia fala para a gente não precipitar em colocar a mão na cabeça dos outros, se a gente não está preparado para isso, ungido para isso. Vai ter um mover espiritual ali. Agora imagina o que é um mover espiritual numa relação sexual. E aí, você vai, faz sexo com uma pessoa que você não sabe para onde eu vou, onde eu estou, para onde eu vou, né? E tudo aquilo que aquela pessoa traz ali, naquela bagagem espiritual, naquela mochila espiritual, você passa a ter contato com aquilo. Aí, eu vou pedir para o Carlos pôr agora a segunda imagem, que é estarrecedora. Olha aqui, eu vou até chegar para cá, porque é estarrecedor. Número de parceiros sexuais, número de pessoas expostas. Se você teve um parceiro sexual, você se expôs a uma pessoa. Na medida em que esse número vai crescendo, e você vai presumindo que as outras pessoas também tiveram parceiros,
Aí parou no 12, até brinquei com ele ontem, o Carlos, parou no 12, vamos ver se a gente faz uma progressão geométrica aqui para 15, 20, 25, 30. 12, se você encontra uma pessoa que teve com 12, e esses 12 também tiveram com 12, que não é uma hipótese difícil de acontecer no mundo, concorda? No mundo padrão, conheci 12 não é uma coisa assim tão estarrecedora, né? Não é. Para o padrão de hoje do mundo, não é não. E a outra pessoa teve 12. E as outras 12 tiveram 12. É um padrão que dá para a gente dizer que ele é bem pé no chão. Olha o nível de exposição. 4.045 pessoas. 4.000. Isso aqui, gente, é um quadro de estudo sobre doenças sexualmente transmissíveis. Para explicar para você a consequência de relação sexual lá na área da saúde, tá? Só que demônio passa também. E camisinha não segura demônio. Camisinha segura AIDS, mas não segura demônio. E você pega para você e vai ficar no troca-troca de capeta para lá e para cá. Vocês estão entendendo? Aí se o cara é casado, ele tá lá, a esposa lá, tranquilinha e tal, o cara vai, adultera, trai. A mulher estranha, também conhecida como OM, né? A outra mulher, ou OH, o outro homem, vem com a carga espiritual que está com ela. E passa para quem? Para o bonito ou para a bonita que resolver tomar a decisão de pular a cerca. E aí o que esse cônjuge que trai faz? Macula o leito conjugal. E ali, a partir daquele momento, o inimigo ele tem tudo para acabar com aquele casamento. Sabe por quê? Porque aí a esposa já não é interessante, se é o esposo que está traindo, ou o esposo já não é tão interessante assim, se é a esposa que está traindo. E aí é demônio dentro de casa, que a pessoa foi lá e pegou com a mãozinha e falou, vem cá, vamos ajudar a fazer um inferno aqui que está pouco. Deixa eu colocar aqui no meio. Está feito o estrago. E estará feito o estrago. Aí você começa a ver a pessoa mudar. Aí a pessoa começa a mudar o estilo de roupa, muda o cabelo, muda o jeito de falar. Totalmente alterado. Se não tinha vício, começa com vício. E aí você começa a entender o que está acontecendo aqui. Gente, dizer que é fácil é mentira. Dizer que é fácil é mentira. Manter a santidade na área sexual não é nada fácil. Principalmente se você não tiver sabedoria. Principalmente se você achar que você pode brincar com fogo. Principalmente se você achar que se você experimentar algo novo, não vai fazer muita diferença na sua vida. Se existe uma área que exige sabedoria e que o, entre aspas, covarde sai ganhando, é a área do pecado sexual. Quem tem restauração sexual é quem tem coragem de dizer não. E dizer não para quem? Para si mesmo. Dizer não para si mesmo. Tem muito pastor que cai na área sexual. Tem muita pastora que cai na área sexual. Tem liderança dando mau testemunho. Ministério destruído por conta de adultério dentro da igreja. Dentro da igreja. O inimigo pinta e rabisca. Pinta e rabisca. Lembra José do Egito? Que a esposa de Potifar atacou ele, o que ele fez? Correu. Correu. Porque às vezes não precisa nem de você ir buscar. O inimigo manda de laço de fita na sua frente. Não precisa nem de buscar. Eu não duvido de casos que a gente escuta. Mas eu não fiz nada. Eu estava quieta e a mulher pulou em cima de mim, ou o homem pulou em cima de mim. Acredito. Acredito. E o que você tem que fazer?
Vigiar, 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 vigiar. Se for necessário, você põe até uma mesa no meio, entendeu? Uma luva de boxe, o que precisar. Evitar dar moleza. Eu acho tão bonitinho, eu conheço um pastor que ele é tão sério. Teve uma vez que ele foi dar carona e ele pediu para as mulheres ficarem no banco de trás. Não, vai no banco de trás, não vai no banco da frente. Não, tá? Pode ir no banco de trás. Por quê? Porque ele é o tarado? Não, porque ele sabe onde o inimigo vai mexer com ele. Eu já conheço casos de outras situações de pessoas que estavam servindo e que começa aquela serviço, e aí a irmã, e nananã, quando foi ver, como diz uma amiga minha, a vaca foi pro brejo. E tem consequências. Tem consequências. Tem consequências espirituais gravíssimas, vida sentimental que não anda, legalidade que é dada para a geração futura. Lembra de Davi? Foi lá, Betseba, vem cá, né? O que aconteceu com a filha dele? O que aconteceu com Tamar? Estuprada. Pessoas que sofrem abuso precisam de libertação, se não renunciar, se não fizer o procedimento que precisa ser feito de cura, ele passa isso para a geração futura. E aí você vê mãe que foi abusada, vó que foi abusada, filho que foi abusado, família inteira sendo abusada, porque ninguém foi lá e curou. Quem criou o sexo foi Deus. Se a sua vida sexual não é boa com sua esposa ou seu esposo, tem coisa errada aí. Se você não tem apetite sexual sendo casado, tem coisa errada aí. É claro que se você não tem, a palavra também vai dizer que tem gente que vem eunuco, tem gente que não liga para isso, é fato. Glória a Deus por essas pessoas, né? Amém. A palavra vai dizer que tem gente que vem eunuco. E tem aqueles que se fazem eunucos pelo reino, que abraçam a abstinência sexual. E tem aqueles que são vocacionados para o matrimônio, não são vocacionados para a castidade, são vocacionados para o matrimônio e que tem que vigiar para não cair em cilada do inimigo. Né? Tem perdão? Tem. Tem jeito de ficar livre daquela tormenta da pornografia que você já usou quando estava no mundo? Nananana? Tem. Tem testemunhos de pastores que declaram: eu era viciado em pornografia. Tem um pastor que trabalha com libertação, um pastor, ele trabalha no sul do Brasil, mas ele é do Rio. Se ele contar para você, eu perdi o testemunho dele, eu tenho que achar esse testemunho. A devassidão que era a vida sexual desse homem e como Deus restaurou ele. E hoje ele é um homem usadíssimo para a libertação na área sexual. Nós não nascemos para masturbação. Prazer sexual é prazer a dois, não é prazer individual para você se condicionar e ficar ali, ó, só daquele jeito. Nós não nascemos para pornografia, nós não nascemos para prostituição, nós não nascemos para fornicação, nós não nascemos para ser escravos de sexo. O Brasil é um país escravo do sexo, escravo de devassidão, escravo de perversão. Olha o carnaval. Você ser representado num conselho de administração de um banco por uma mulher que tatua no ânus e tira foto. Quem já saiu do país sabe disso. Você chega lá fora, a primeira coisa que as pessoas lá fora acham é que você é liberal. Tipo assim, tá tudo bem, uhul, sou brasileiro. E não é só minha filha, aos 10 anos de idade, ela foi fazer uma excursão na escola dela, ela foi para a Itália, ela foi ficar 24 dias na Itália. E aí chegou um certo ponto dessa excursão que eles foram ficar num hotel, tipo seria um hotel fazenda, lá. E aí eles colocaram musiquinha para as crianças. E tinha muito italiano e uns brasileirinhos lá.
Os menininhos italianos falaram assim, né, em italiano, xingando as meninas de prostituta. Prostituta brasileira, criança de 10 anos de idade. Porque essa é a fama que nós construímos. Uma fama de prostituição, de promiscuidade, de pecado sexual, de ser julgado, de naturalizar. Brasileiro naturaliza a relação sexual de uma forma que é uma coisa assim, absurda. Aí fala assim, mas lá na Alemanha, mas não, mentira. Alemão é um povo super conservador. Americano é super conservador. Super conservador. Tem os doidos, mas de forma geral eles são conservadores. Alemão, conservador. Francês, conservador. Não tem essa farra que tem aqui, essa facilidade, essa quantidade de motel, que se você quiser ter uma relação sexual, dá uma pulada de cerca, 3 horas da tarde, tem 10 mil lugares para você escolher para ir, não. Não existe isso no exterior, não. Não existe. Cara, se quiser, tem que, achar, mas com dificuldade. Na própria América Latina. Eu morei fora. Não tem, Colômbia não tem. Você olha, não tem. Você pode olhar na rua, vou achar. Você não acha. Então não tem essa desculpa, somos latinos, somos quentes, uns calientes. Mentira. Um povo que fez história no estupro de Índia. Europeu chegava aqui e estuprava a Índia. Essa que é a nossa ancestralidade. Uma ancestralidade de estupro, de promiscuidade. Eles chegavam aqui embutidos de moral católica, pegavam a Índia no laço, forçava a escrava no laço. E nós temos essa maldição sobre nós. É essa maldição sobre nós. Maldição de perversão sexual e de idolatria que pesa sobre esse país. Infelizmente. Mas nós temos que nos guardar e restaurar o sentido do sexo. É difícil? É. É fácil? Não. Ora todo dia, Senhor, converte minha progesterona, converte meu estrógeno, converte minha testosterona. Ele vai converter? Não. Porque o hormônio não converte. Mas o Senhor pode todas as coisas. E se você considerar essa coisa nojenta que eu coloquei ali, porque chega a ser nojento fazer essa conta, você vai pensar em se resguardar. E buscar, ver a bênção que é um casamento constituído a partir de parâmetros de castidade. E a destruição que é um casamento feito na base da atração sexual. É destruição. Pode ter certeza que eu estou falando. Destruição. E aí eu vou deixar um último versículo. Apocalipse. Eu nunca uso Apocalipse, mas hoje eu vou usar. Merece, né? Apocalipse 21, 8. Mas os medrosos, os incrédulos, abomináveis, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. É a promessa aqui, da palavra. Aí, Quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, parte no lago de arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. É tchau. Perde salvação? Não acredite em discurso da graça. Jesus veio, Jesus perdoa, Deus perdoa tudo. Uhul! Ô, gente, eu queria tanto acreditar nisso. Minha vida ia ser tão mais fácil. Né? Tocar o terror e falar que eu estou salva? Me desculpa, mas Deus é um Deus justo, fiel e justo. Eu batizei, eu acredito em Deus. Já até o capeta acredita em Deus. Principalmente ele.
Para de achar que está de boa, que Deus vai, você está, tô salvo, batizei. Não está não, você perde salvação. Perde, tem igreja mentindo para a igreja ficar lotada, aí fica falando que não, que está tudo bem, que não, perde salvação. Sim, perde. Perde sim. Perde sim. Isso se a disciplina não vier nessa vida. Se não for recolhido, porque expôs o nome do Senhor, porque batizou e depois está tocando terror na rua aí, para o povo apontar. Hoje mesmo na academia, eu até saí de perto, escutando a conversa assim. 2 pessoas estavam falando de um determinado pastor e de um filho de pastor, porque filho de pastor também está ferrado, viu? Pode errar não. Aí, eles falando, você viu? Ele faz isso, faz aquilo. Falei, meu Deus do céu. E acha que Deus não vai fazer nada, né? Lê do engano. O mínimo é isso aí, que já é terrível, né? Segunda morte não tem jeito para ela. Acabou. Vamos orar. A oração hoje vai pedir domínio próprio. Porque o contrário dos pecados sexuais é o domínio próprio. Amém? Então vamos lá. Senhor, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Nesse momento, Pai, eu queria pedir perdão pelos meus pecados, confessos e inconfessos. E, Pai, a primeira coisa que nós temos que fazer, Senhor, quando precisamos do Senhor, é reconhecer a nossa fraqueza. E nesse momento, Pai, eu declaro juntamente com aqueles que estão dando o amém deles, que nós somos fracos em termos de domínio próprio na área sexual. Pai, os nossos hormônios, eles não se convertem. Eles não são convertidos, Senhor. Pai, nós estamos no mundo expostos a todo tipo de estímulo, de vídeo, de atitude, de pessoas que nos procuram com assuntos que nos colocam em xeque muitas vezes, da naturalização, Senhor, daquilo que é sexual, discursos de igreja naturalizando o que é sexual, que é aceito, que pode namorar, que pode ter relação sexual namorando, que as coisas não são como elas são, Senhor. E isso tudo, Pai, isso tudo só pode ser vencido através do Teu Espírito Santo. Senhor, então eu confesso, junto com os meus irmãos, que somos fracos em alinhamento em termos de castidade sexual, Pai, de santidade sexual. Então, Senhor, neste momento, eu peço ao Senhor, Pai, que nos fortaleça espiritualmente, que nos dê domínio próprio, para que possamos resistir aos apelos para a prática de prostituição, fornicação, adultério. Senhor, que o Senhor possa fortalecer o nosso espírito, a nossa convicção no Senhor, que possamos ser fortalecidos em obediência, em atitude diante do que o inimigo manda, diante daquilo que ele planta no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu dou ordem ao inferno agora, em nome de Jesus, para que o demônio cale a boca. Está sussurrando no ouvido de muita gente, dizendo, vai, faz, todo mundo faz, não tem problema, é radicalismo. Cala a boca, inferno, em nome de Jesus, aqui não. Aqui não. Pai, em nome de Jesus, Pai, tira do nosso caminho a mulher estranha, tira do nosso caminho o homem estranho, tira do nosso caminho os pratos que o inimigo já preparou para nós, Pai. Senhor, se não for da Tua vontade tirar do caminho, Pai, que nós possamos ter discernimento para dizer não,
isso não é para mim. Eu não aceito na minha vida cair por causa de pecado sexual. Eu rejeito em nome de Jesus toda fornicação, toda prostituição, todo adultério. Em nome poderoso de Jesus nós rejeitamos agora. E que o inferno bata em retirada. Senhor, nos faz santos, santos na mente, santos nas emoções, Senhor. Traz as pessoas certas para aqueles que estão disponíveis para o casamento, Senhor. Que o Senhor possa trazer as pessoas certas. Para aqueles que não estão disponíveis, mas que aos olhos do Espírito ainda são casados. Que o Senhor possa decidir, Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu propósito. Faz a Tua vontade. Tira impedimentos, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor sabe do limite de cada um aqui, Pai. De cada pessoa que está aqui, do meu limite, do limite dos meus irmãos. O Senhor nos conhece porque foi o Senhor que nos fez. Então, Pai, tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Não permita que nós venhamos a cair, Senhor. Porque a intenção do nosso coração é ser retos, é ser obedientes. A intenção do nosso coração não é desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas é permanecer na Tua presença, é permanecer em obediência. Então nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de perversão sexual. Nós repreendemos em nome de Jesus. E nós declaramos que nós queremos restauração sexual na nossa vida. Nós queremos vida sexual plena e absoluta, satisfatória, santa, dentro da palavra, conforme o Senhor que preparou, porque isso é promessa do Senhor que vai se cumprir nas nossas vidas, em nome de Jesus. É isso que o Senhor tem para nós, e é essa herança que nós recebemos em nome de Jesus. Oh Pai Santo e Pai querido, eu já te agradeço e peço fortaleza, espírito de fortaleza e domínio próprio, que afasta de nós o que não é nosso, Pai, em nome poderoso de Jesus. Há um principado chamado Lilith, que implanta óvulos no nosso hemisfério direito. E quando ela estava falando, veio esse principado no meu espírito. É verdade. Ele implementa óvulos e você não consegue parar de pensar nas cenas pornográficas. É verdade. Ficam aquelas cenas repetidas na sua mente. E esses óvulos vão ser queimados nessa noite em nome de Jesus. Põe a sua mão direita na sua cabeça agora. Você que está assistindo aí na sua casa, os óvulos de Lilith vai ser queimado em nome poderoso de Jesus. Pai, nós ouvimos a Tua palavra foi ministrada como uma espada de dois gumes neste lugar, e nós entramos em acordo com os céus e decretamos nessa hora, Pai, que os óvulos de Lilith são queimados, que o fogo do Senhor queima todo o óvulo agora em nome poderoso de Jesus, que venha o fogo dos céus para queimar todo o óvulo, Pai, que venha trazer distorção sexual, que venha trazer, Pai, na nossa mente de anoia, pornografia, Pai. Cenas pornográficas são queimadas, são extirpadas da nossa mente agora, em nome poderoso de Jesus, Pai. Que declaramos que todo o pânico que é colocado por Lilith também, declaramos quebrado, sujeitado ao Teu nome, em nome poderoso de Jesus, Pai. Declaramos liberdade. E que pelo sangue de Jesus nós possamos ser lavados, purificados nessa noite, Pai. Que o nosso DNA possa ser mudado nessa hora, Pai. Em nome poderoso de Jesus, que o Senhor possa tocar na nossa medula óssea, Pai. Que o Teu sangue possa tocar sobre a nossa medula agora e regenerar, Pai, todo o nosso sistema sanguíneo em nome de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
que nos lava dos pecados, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos traz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, livre. Eu sou livre. Nada pelo sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue de Jesus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. A gente... Uma igreja que ministra cura e libertação é uma igreja forte, é uma igreja saudável. Esse tipo de palavra você não vai ver em muitos lugares. Não. Porque não convém, confronta as pessoas. Confronta uma mudança. A palavra não é para expor as pessoas, mas é para trazer um arrependimento, a metanoia, a mudança de atitude, para que você possa ter sucesso, para que você possa cumprir o seu propósito, o seu destino aqui na terra. Não é para afrontar ninguém. Você que está assistindo pela internet, não é para te afrontar, mas era para trazer um confronto no seu espírito, para que haja uma mudança no seu interior, para que haja uma mudança no seu coração, em todo o seu ser integral, e que a sua família seja abençoada, não Amém. só a sua casa, mas toda a sua descendência aqui na terra seja abençoada em nome de Jesus. Por isso que uma igreja que tem esse ministério forte de cura e de libertação é uma igreja saudável. Amém? Amém. Esse tema é um tema muito rico, né? Tem muito assunto que podia ser tratado aqui, né? Demônios que visitam as pessoas à noite, em sonhos, mantendo relação sexual com a pessoa durante o sonho. Você tem a questão do espírito de sensualidade. Tem muita coisa, né? Essa é só uma pílula, uma introdução. Queria te convidar para vir nos conhecer pessoalmente e dizer que nós estamos aqui sempre disponíveis e convidar também para o culto de domingo, né? Domingo às 19 horas. Amém? Shalom, shalom. Hoje tem a vigília, a partir das 23 horas, aqui na igreja. Começa às 23, sem hora para acabar, com direito a café, 3 horas da manhã, com muito louvor. Oi? Vai ser transmitido, não é? Então você está convidado aí a ficar na vigília aí na sua casa também. Amém? Então, amém. Né? Que a paz de Jesus, o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Shalom.